gente tem que criar essa classe, né, chamada venda. Beleza. E ela vai ter no mínimo, ou seja, se a gente quiser, a gente pode aumentar essa quantidade de variáveis. Mas vai ter no mínimo 3 variáveis de instância, que vai ser o número da venda, nome do cliente e valor total. Então, int número da venda, nome do cliente, eu acho que não vai dar tempo de vocês copiarem, e double valor total. Beleza? Douglas pensou, tá duvidando do meu curso de digitação, rapaz? Isso aqui é na máquina de datilografia, né? Como que é? Coxira. Meu Deus. Senhor. Nasceu porque nós vamos na ideia assim. Foi alfabetizado já assim, né? Deixa. Então vamos lá, seguindo. Aí vai ter um construtor que vai receber o nome do cliente e o valor. Então como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram isso? Coloca o public, né? Venda, beleza? Vai receber as duas informações. Então string, ok? Nome do cliente, double, valor total. É isso que ele pede, né? Certo? E aí ele quer que esse número da venda aqui, ele seja incrementado automaticamente. Vai lá, Douglas, como que a gente faz isso? Igual a gente fez na aula passada. Não, vamos por partes, olha. A informação do cliente, tranquilo, this.nome do cliente. Nome do cliente igual ao nome do cliente. This valor total igual a valor total. Beleza? E o número da venda, ele quer que seja sequencial e incrementado automaticamente. Então a primeira conta, a primeira venda vai ter código 1, a segunda 2 e assim vai. Número da venda mais? É isso? Tudo bem, não é, mas vamos ver o erro depois. Então, na teoria, a gente fez isso daqui funcionar. Número da venda mais igual a alguma coisa? Do jeito que está aqui, se eu criar 10 vendas e em seguida pedir qual que é o número da venda, vai aparecer quanto? Vai aparecer 1 para todo mundo. Por que 1 para todo mundo? Não, gente, é a principal diferença de membro estático para membro de instância. Membro de instância, cada um tem o seu. Inicialmente, membro de instância numérico, vocês precisam estudar que o negócio vai piorar. Membro de instância numérico, quando o objeto é criado, inicialmente todos eles recebem 0. Automaticamente, quando cria, passa pelo construtor. Então, na hora que eu criar o primeiro objeto, vai passar pelo construtor, vai tornar esse objeto, o número da venda que estava em 0 para 1. O segundo objeto, mesma coisa, porque como ela é de instância, cada objeto tem a sua. Criou o objeto, aumentou para 1 também. Criou o terceiro, foi para 1, o quarto foi para 1. Se eu criar 1000, todos eles vão ter o código 1. Aí você pode falar assim, então vamos resolver esse problema tornando o número da venda estático. Alguém vê algum problema nisso? Como que é? Não, ele pediu 3 instâncias, tudo bem, mas qual que é o problema de eu colocar isso daqui como estático agora? Todo mundo vai continuar com o mesmo, com a diferença que agora eu não tenho mais 10 códigos, se eu tiver 10 objetos. Eu vou ter um código só, compartilhado entre todos esses objetos. Então, se eu criar 10 deles, no final, o meu código vai estar valendo 10, só que todo mundo vai estar com o código 10. Não quer dizer que cada objeto vai ter em si o seu código 10. É que essa informação, na hora que eu definir ela como sendo estática, essa informação passa a ser da classe. Então, eu tenho uma informação para todos os objetos. Número de dedos, número de cromossomos foram os exemplos dados na aula passada sobre informação que é específica da classe. Ok? Todo mundo visualiza o porquê que as duas soluções não funcionam?
As duas não funcionam. Vai, Tilly, fala que não entendeu. Eu pensei que a tipo deu uma curiosidade. Hum. Que estático e computador. Tá, mas a gente vai chegar nisso daí. Mas só respondendo a pergunta anterior. Você entendeu o porquê que tanto essa solução... Essa última não resolve pelo seguinte, ó. Quem estiver assistindo só a... Não, vou desenhar aqui para não desfavorecer quem tá em casa, né? Então, ó. O que vai acontecer? Criei um objeto de venda, ok? Cada bolinha vai representar um objeto. Criei outro objeto de venda. E criei mais um de venda aqui. Ok? Se a informação, vamos olhar pontualmente para a informação número da venda. Se a informação número da venda for uma informação, um atributo de instância, eu vou ter uma variável número aqui, uma variável número aqui e uma variável número aqui. Ok? Variáveis totalmente independentes. Eu posso colocar um valor aqui, não colocar nenhum aqui e não colocar nenhum aqui. Ok? Certo? Se eu deixasse da forma como estava, assim, tudo bem. Criei o objeto, esse atributo aqui vai estar com valor 0, aqui também vai estar com valor 0, aqui vai estar com valor 0. Passou pelo construtor, esse foi para 1, esse foi para 1, esse foi para 1. Isso cada um no seu momento, né? Criei esse objeto, ele passou para o seu construtor, esse virou 1. Criei esse objeto, ele passou pelo construtor, esse foi para 1. Criei esse objeto, passou pelo construtor, foi para 1. Isso está entendido? Ok? Tá, e se eu não tivesse isso daqui de instância, tivesse estático, a diferença seria que eu teria uma única variável aqui. Na hora que esse objeto for criado, ele vai dar um mais nessa variável. Essa variável estava com 0, ela foi para 1. Então aqui dentro, nesse momento, a gente vai ter o número 1. A hora que essa variável aqui for criada, o que vai acontecer? Esse 1 vai sair daqui e vai entrar o 2. Beleza? A hora que esse aqui for construído, mesma coisa. Esse 2 vai sair daqui e vai entrar o 3. Ok? Se eu colocar, imagina que esse objeto está referenciado por uma variável chamada P1. Se eu colocar P1 ponto o nome dessa variável aqui, o que vai aparecer na tela? Da onde ele vai tirar esse 1? Não, gente, variável é um compartimento só. Igual física. Entrou um, tem que sair o outro. O 1 estava aqui. Veio 2, adeus 1, fica aqui o 2. Aquela memória de 1 não tem mais. Ok? Então, por exemplo, se eu colocar P1 ponto número, da onde que ele vai tirar o número 1? Sendo que eu só tenho um espaço aqui para armazenar e dentro desse espaço tem o número 3. Entendeu? Se eu tivesse essa situação anterior, em que eu tenho um quadrado para cada um deles, por exemplo, aqui eu tenho uma variável de instância, outra variável de instância, mais uma variável de instância. Aqui sim, tudo bem, eu poderia ter dentro dessa daqui o valor 1, aqui dentro o valor 2, aqui o valor 3. Tudo bem, são três variáveis distintas. Ok? Na hora em que eu definir que ela é estática, eu passo a ter uma única variável para toda essa galera. Ok? E essa variável é da classe. Então, se eu colocar, imaginando que esse objeto esteja referenciado em uma variável chamada P1, se eu colocar P1, imagina aquele exemplo que a gente fez. Aqui eu tenho o valor 3. Se eu colocar P1 ponto o nome dessa variável, o que vai aparecer? 3. Para essa daqui também 3, para essa daqui também 3. Então, se eu deixar isso daqui como estática, todo mundo vai ficar com o valor 3. Se eu deixar ela como distância, todo mundo vai ficar com o valor 1. Isso está visível para todo mundo? Todo mundo entende? Ok? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que combinar essas duas coisas. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho essa variável aqui, ok? Que ela vai ser estática, vai ser uma para todo mundo. Só que aí eu vou criar também uma variável aqui dentro para cada um deles, ou seja, uma variável de instância. Certo?
Eu quero definir como comportamento que sempre que um objeto for criado, o procedimento vai ser, eu vou incrementar essa variável, essa daqui, e vou copiar o valor dela para o objeto que está sendo criado. Ok? Então, a hora que o Java começar, essa variável aqui vai dar com que valor? 0. Ok? Construir esse objeto. Então, o procedimento, ele vai vir aqui, vai alterar essa variável, vai aumentar o valor dela em 1. Então, ela vai para 1. Ok? E aí eu vou copiar o valor dessa variável para o objeto que está sendo criado. Então, aqui eu vou ficar com o valor 1. Na hora que isso daqui for criado, o comportamento é o mesmo. Eu vou pegar essa variável vai para quanto? Vai para 2. E aqui eu vou copiar o número 2. Na hora que eu criar o terceiro, essa daqui vai para 3, sai isso aqui tudo. E essa daqui copia o valor 3. Entendido? Como que eu faço isso, Douglas? Fala, eu entendi a teoria, na prática, né? Dirley. O número da venda deixa estático? Ok. Ah. Pega uma variável dentro de vendas, cria uma variável aí, uma int id igual no estado. Tá, só que ó, só pra gente atender o enunciado fala que eu tenho que criar 3 variáveis de instância com esses nomes aqui. Então, essa daqui volta a ser de instância, né? E agora cria uma estática. Contador eu acho que é mais representativo, né? Que dentro desse desenho aqui, quem que é contador? É, mas todos são quadradinhos, né? É esse quadradinho aqui, beleza? E os outros, e os outros são esses 3, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro do construtor, o que eu tenho que colocar? Lembra do que a gente definiu como procediação de objetos? O que eu tenho que colocar? Número da venda recebe contador mais, é isso? Da forma como está aqui, a primeira venda que eu criar vai ter qual número? 0. Lembra da diferença do mais antes e mais depois, né? Então, nesse caso, tem que ser antes. Não lembra? Eu explico. Não, mas é só rapidinho, eu tô lendo e só esqueci. Não é assim, ó. Se esse, do jeito que está aqui, isso daqui é o mesmo que isso daqui, ó. Ok? Não, perdão. Do jeito que está aqui, do jeito que está nessa linha, do jeito que está nessa linha, é o equivalente a isso daqui. Se o mais estivesse depois, essa linha aqui vai para baixo. Se você coloca o mais antes, ele vai incrementar. Essa linha, ela vai ser dividida em duas, que vão ser essas duas. Aí a ordem que essas duas vão ser executadas vai depender do local onde você colocou o mais. Se o mais ficar antes, essa linha vai ser executada antes. Se o mais ficar depois, essa linha vai ser executada depois. Entendeu? Com mais antes, incrementa primeiro e depois atribui. Com mais depois, atribui primeiro e depois incrementa. Ok? Certo? Então, seguindo. Então, a gente já fez Ó, o mais, verdade. Então, aqui, mais, contador. Não tem como colocar mais dos dois lados. Beleza. E aí ele pede pra gente criar um método imprimir que vai retornar Uma string formada pelos dados do número da venda, nome do cliente e total da venda. Como que eu digito isso?
Não pega, tenta forçar que você vai aprendendo mais. Ele quer que crie, vamos por partes, ó, ele quer que crie um método que vai retornar uma string. Como que a gente faz isso? Quando ele fala retornar uma string é uma coisa, imprimir uma string é outra, tá? Tá, então como que eu... por obrigação vai ter, porque ele é uma função. Public void imprimir. O que quer dizer esse void aqui? Que é um procedimento, né? Que não retorna nada. É isso que ele está pedindo aqui? Cria um método chamado imprimir que retorna uma string formada pelos dados do respectivo objeto. Então o quê? Então é o quê? String. Então, em vez de a gente colocar void aqui, string. Ok? E o que ele quer que o nosso método retorne? Uma string formada pelos dados do objeto. Quer falar uma coisa, Fernando? Não? Não entendeu? Aqui é o seguinte, ó, ele está pedindo para a gente criar um método e esse método vai retornar uma string. Lembra que método, procedimento e função, né? Se ele não retornar nada, é procedimento. Se ele retorna, é função. Então a gente já sabe que é uma função. E ele quer que essa função retorne uma string. Então, para a gente especificar que o retorno é string, né? Public string. Ok? Então agora o que eu tenho que fazer aqui? Retornar uma string com os elementos da minha venda. Então aqui eu vou colocar assim, número mais, vou botar um 2 pontos para ficar mais bonitinho. Número da venda, mais cliente, 2 pontos. Só um espacinho aqui. Cliente, 2 pontos. Nome do cliente, mais total, 2 pontos, valor total. Ok? Não, quente mais. Beleza? Tá, e aí por fim... Aí não, é que não, Tá, e aí por fim ele quer que dentro da main, de uma outra classe qualquer, cujo nome você vai definir, ele quer que a gente crie 4 objetos dessa classe que a gente criou e imprima os dados dela. Ok? Então vamos lá, vou criar a classe aqui. Então public class, sei lá, vou chamar de exercício 1. E que dentro da main dessa classe, eu crie 4 objetos e chame o método imprimir desses objetos. Como que eu faço isso manual? Ele quer que eu crie 4 objetos da classe que a gente acabou de criar e mostre os dados de cada um desses objetos. Vamos por partes. Vamos criar os objetos. Como que eu crio o objeto? Beleza, venda. V1. Recebe new venda. Abre e fecha parênteses. Isso aqui compila? Não, por quê? Porque a gente criou aqui um construtor que recebe parâmetros, ok? Se eu disse que tem um construtor que recebe parâmetros, eu tenho que passar os parâmetros aqui. Beleza? Então eu vou ter que passar uma string e um valor total. Então eu vou fazer primeiro uma venda aqui para o Odirley de R$200. Vou fazer outra venda para o Kleber de 250. Outra para o Naldo. Naldo tá burguês. E mais uma para Viviane. A Viviane tá meio quebradinha assim mesmo, Viviane. Beleza? E agora eu quero mostrar na tela, diferente do anterior, eu queria só retornar, eu quero mostrar na tela os dados dessas vendas, por meio do método imprimir. Vou fazer a parte difícil. Systemout.println.
Tenho que chamar o imprimir da classe, que é o retorno dele que eu vou mandar para ser impresso. E aí? Mas e aqui? A gente criou os 4 objetos. Eu quero mostrar especificamente os dados desses 4 objetos. Exatamente. Então aqui o que eu vou fazer, ó, v1.imprimir, ok? Por quê? Porque isso aqui vai me retornar uma string. Essa string é o que eu vou imprimir na tela. Beleza? V2, V3 e V4. Beleza? Vamos salvar e ver se está funcionando. Olha que maravilha. Beleza? Dúvidas? Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. Esse daqui é bem parecido com aquele que a gente, né? Não lembra? De conversão, que a gente tinha que trocar o pacote. Lembra que tinha a classe unidade, um rolo de pacote? Hã? Não entendi. Ah, esse aqui você não conseguiu? Tá, eu vou tentar ligar o turbo aqui. Vamos lá. Então esse aqui é o que a gente tem que fazer. Ele deu uma classe pra gente, chamada conversor. Essa classe está dentro do pacote programa. Beleza? Então eu vou salvar ela dentro da pasta programa. Isso, aham. É parecido com o exercício do ClassPath. Hã? Tá, e aí na main ele já deu um código pronto pra gente. Não dá porque é imagem. É Bunfunfa ou é Bufunfa? Bufunfa. Tá, obrigado. Beleza? Então foi isso aqui que ele deu. E aí ele pediu pra gente fazer isso daqui funcionar, trocando apenas o import aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu colocar auxiliar.conversões.unidade, okay? Ele quer que isso daqui já funcione. Só que o que vai mudar? Ah, tá, é um método só, não vai nem... Então, ó, o que a gente tem que fazer? Fazer isso daqui compilar e executar de acordo com essa regra que ele está fazendo de conversão aqui, tipo funfa para Cascai, etc. Ok? Tá, como é que a gente vai fazer para isso aqui compilar? Vamos por partes, ó. Para isso daqui compilar, o que vocês fariam para isso daqui compilar? Essa linha selecionada. Criar o quê?
criar o converter para bufunfa onde? No auxiliar conversões unidade, né? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar essa classe, ok? E dentro dela eu vou criar aqueles 3 métodos ali, só para o negócio compilar. Que aqui foi, né? Beleza. E aí eu vou criar esses 3 métodos. Esses métodos vão ser estáticos ou de instância? Estático ou de instância? Quem sugere de instância? Instância pode ser compilado, pode ser mostrado numa classe estática, num ambiente estático. Instância. Ele pode ser mostrado em dois, pode ser trabalhado. Atributo de instância só é visível dentro de contexto de instância. Contexto estático só visualiza variável estática. Contexto de instância visualiza as de instância e as estáticas. Mas aqui a resposta para isso daí não vai ajudar muito. Olhando para isso aqui, você consegue inferir se esse método vai ser estático ou de instância. Manuel, você fala que é o quê? Estático? Por quê? O óleo do meio não está. Não. Também ele vai subir o visual, né? Gente, essa questão de estático, da main ser estática, ela só valeria se a gente estivesse dentro da classe unidade. Esse meu método main aqui, se ele for estático ou se ele for de instância, ele não vai conseguir acessar de forma nenhuma o que eu tiver aqui dentro, sem se referir explicitamente à unidade. Quero dizer o seguinte, ó, se eu tenho aqui dentro, aqui, ó, se aqui dentro eu tenho um atributo estático, tudo bem, eu acesso esse atributo estático aqui dentro, mas porque eu estou dentro da mesma classe do atributo que eu quero acessar. Okay? A informação que a gente está querendo acessar, esse membro, não está aqui dentro, esse membro é de outra classe. Então, o fato disso aqui ser estático não vai mudar em nada, porque eu nem estou dentro da mesma classe. Então, vocês supõem que esse método converter para bufunfa, ele vai ser estático ou de instância? E por quê? Menos o Kleber. É o William, né? Você? David? Não sabe? Sabe? Não é primeiro. Lá está a resposta. Então, você transformou cada. Não, mas eu não falei que o estágio estava errado, não. É só a justificativa que estava errada. Ele é estático por quê? Esse converter para bufunfa. Ele não conversou, né? Tem um único valor. Não. Se esse método converter para bufunfa fosse de instância, como que eu faria para invocar ele? Hã? O que é necessário para invocar um método de instância? Ter um objeto. Beleza? Tem algum objeto aqui? Não tem objeto nenhum. Então, qual que é a diferença da invocação de um método estático para um método de instância? O método de instância, você vai invocar ele por meio de um objeto. O método estático, você vai invocar ele pela classe. Né? Então, aqui a gente não está... Se esse método fosse de instância, como é que eu teria que invocar ele aqui nessa linha? Eu teria que tirar isso daqui, colocar uma unidade U igual a new unidade, U.converter. Hã?
Isso. Só que assim, ó, do jeito que está aqui, eu posso dizer com certeza que esse método ele é estático, tá? Do jeito que está essa linha selecionada. Do jeito que está isso daqui, eu não consigo dizer com certeza que ele é estático. Por quê? Que ele é de instância, perdão. De volta. Do jeito que está aqui, eu consigo dizer com certeza que esse método ele é estático, a gente acabou de ver o porquê. Do jeito que ele está aqui, eu não consigo dizer que esse método converter para bufunfa, ele é de instância. Por quê? Putz, vocês estão rindo demais, hein? Não, eu quero dizer o seguinte, ó. Você entendeu por que eu concluí que esse método converter para bufunfa do jeito que ele estava, que ele é estático? A gente inferiu isso. Né? A gente não foi lá na classe e viu que ele é estático. A gente inferiu por conta do modo de invocação. Certo? Isso está certo mesmo na sua cabeça? Ok. Aí agora o que eu falei foi o seguinte. Com base nessa linha que está selecionada, em contrapartida, eu não consigo inferir que esse método converter para a bufunfa, que ele é de instância. De fato, ele pode ser sim de instância. Mas eu não posso dizer com certeza que ele é de instância. Ele poderia ser estático também. Por que eu posso dizer isso? A variável recebe o objeto. Não. Não. Porque o método do estático, ele pode ser chamado tanto pela classe, quanto por uma variável dessa classe. Tanto que, lembra no slide que a gente colocou P1.contador? Tinha P1.id, P1.contador. A variável estática, ela pode ser chamada pela minha variável de referência. Tá? Então agora, do jeito que estava aqui, eu sei com certeza que esse método é estático. Beleza? Tem que pegar aqueles slides, reler, que vocês vão precisar disso. Então aqui vou criar o public static double converter para bufunfa. E aqui eu recebo o valor que eu quero converter. Só para compilar, eu vou colocar return 0, converter para Cascai e converter para Dindim. É a primeira aula que eu tô suando. Então aqui vai ser auxiliar. Conversões Tá, agora ele tá dando erro aqui, ó. Vamos lá só para terminar. Aí a conta, a matemática vocês fazem, tá? Ele tá dando erro nessa linha aqui. E aí, como é que vai fazer para compilar isso aqui? Queria um scanner lá, faz não sei o que, né? Mas não, pelo enunciado não pode mexer nisso daqui. E aí? Aquela questão, valeu 6 pontos na prova. Você precisa dar um jeito nisso aqui. Tem que compilar e fazer a leitura na hora que executar. O que você faria? Pode, tranquilo, na unidade. Só não vai funcionar, porque ele não vai relacionar isso daqui com unidade, né? Essa até o Kleber pode participar. Fala, só porque essa eu não sei, né? Ah. Ah. Criar um método dentro de unidade? Não. Mas em qual classe? Em qual classe? O que a gente vai fazer? Esse aqui foi só para enganar vocês. Eu posso ter uma classe com nome minúsculo?
pode. É uma convenção a gente colocar classe com nome maiúsculo. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe. Eu vou criar essa classe em qual pacote? Em qual pacote? Em programa. Por quê? Porque nota que eu não tenho importação aqui. Ok? Então, para isso aqui compilar, eu vou criar uma classe dentro do pacote programa. Essa classe vai se chamar leitor. E aqui dentro, para isso aqui compilar, eu tenho que criar um método de que nome? De que nome? O método que eu tenho que criar dentro da classe leitor. Next double. É uma coincidência. Public static double next double. Ok? E aqui eu faço o que eu quiser. A classe é minha. Import Java útil scanner new scanner return l.next double. Dá até botar um system aqui, ó. System out print ln digite um valor. Alright? Compila. Ô louco, irmão. System in, né? System. É o calor, gente. Não tá dando, não. Java programa, óbvio que ele não vai fazer a conta porque a gente não fez nada, tá? Ponto conversor. Digite um valor, qualquer valor. Ó. Beleza? Tá bom, pessoal. Por hoje só